Olá, tudo bem? Eu sou Ângelo Simões e juntamente com a Angelina, minha esposa, nós somos líderes e fundadores do Instituto Ligados pelo Amor. Nós temos como objetivo principal levar uma melhoria na qualidade de vida conjugal dos casais. E hoje o assunto que nos traz aqui é um assunto que a gente tem observado ser muito recorrente entre os casais que estão tendo dificuldade de relacionamento. Em geral, as mulheres chegam com essa situação bem já adiantada e elas nos dizem exatamente que não dá mais para suportar, não dá mais para aguentar, ela não consegue mais resolver a situação, ela já tentou de tudo, mas não consegue reverter a situação, ela já está cansada, verdadeiramente cansada, de tentar ajustar as coisas em casa, tentar ajustar o relacionamento e não tem conseguido. Isso tem sido assim uma reclamação que a gente tem observado com muita frequência. As pessoas, elas estão tentando, elas querem realmente mudar a situação, querem realmente fazer com que a coisa aconteça de uma maneira favorável, mas não conseguem encontrar o caminho certo. E hoje eu quero ver se eu consigo jogar um pouco de luz sobre esse assunto para te dar um direcionamento de forma que você possa realmente se fortalecer e encontrar o caminho para poder buscar as soluções que sejam soluções assertivas dentro do problema que você está vivendo, dentro do seu relacionamento. O que na verdade você precisa é olhar um pouco além do problema. O que a gente observa é que, em geral, as pessoas chegam diante do problema e param diante do problema. Elas simplesmente só conseguem ver o problema em si. Mas o problema, ele é só, ele só se apresenta, mas ele está baseado em algo que faz com que ele exista. Então, o que a gente tem que atacar, o que você tem que atacar, aonde você tem que colocar os seus olhos, é no que está gerando esse problema. Qual é a base desse problema? Onde que ele está sustentado e por que esse problema realmente existe e do que esse problema se alimenta dentro do seu relacionamento. Então é preciso que você tenha um olhar mais além, né, do problema. E isso te convoca para uma atitude mais séria no aspecto de olhar para o problema de maneira, vamos dizer, menos emotiva, menos emocional, porque as pessoas chegam aqui para nós, elas chegam totalmente destruídas emocionalmente, sabe? E elas aplicam somente uma energia emocional tentando resolver o problema e não conseguem realmente. Então, o que você precisa fazer? Precisa desprover um pouquinho do emocional e agir de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais crítica, de uma maneira menos emotiva dentro daquele problema. Então eu quero te dar algumas dicas aqui de qual que seria o caminho mais ideal para você tratar de resolver esses problemas que fazem você hoje estar querendo desistir do seu casamento. Faz com que você hoje se sinta cansada de tanto tentar e não conseguir realmente trazer o resultado que você espera, que você deseja. A primeira coisa que você tem que fazer realmente é tentar colocar, se possível, você pegar e colocar isso aí no papel. Quais são definir realmente o que te cansa, quais são os problemas que são assim mais que te trazem mais dissabores, que te faz mais cansada, que você não consegue resolver, que você bate e não acha solução para ele. O que é que está te afligindo profundamente? O que está te machucando profundamente? É isso que você precisa. Primeira coisa que você tem que fazer é detectar quais são essas questões. É a frieza do seu esposo? É a traição dele? É falta de respeito? Ele não te considera mais como esposa, nem como amiga? Ele não te valoriza dentro do contexto familiar? Ele age de maneira truculenta com você? Quais são? Quais são as causas? Quais são os problemas principais? E isso tem que ser olhado de uma maneira crítica, né? Porque de maneira crítica e, ao mesmo tempo, de uma maneira fria, sabe? Para que você possa, então, definir, diagnosticar quais são os problemas que você está vivendo hoje dentro do seu relacionamento. O que é que te cansa? Porque, na verdade, é o seguinte, no dia a dia, tá, você vai vivendo, você tem os seus afazeres de casa, você tem as suas situações, tem as suas preocupações, e esses problemas, que são os problemas principais, eles vêm misturados com todos esses seus afazeres, com todas essas suas obrigações
do dia a dia, e você faz uma mistura disso tudo, e às vezes você acha que uma coisa que talvez seja o problema, talvez ele não seja o real problema que está gerando esse cansaço, essa dor. Então a primeira coisa é parar, esfriar a cabeça, pegar um papel, uma caneta e anotar exatamente quais são os problemas que você elege como principais e que precisam de uma solução. E isso não tem como eu dizer para você, porque cada caso é um caso. Né? O seu caso é diferente de um outro caso. Então, cada pessoa, cada casamento, né, cada situação, ela acontece e ela se movimenta de uma maneira específica. Então, cabe a você, somente a você, diagnosticar esses problemas que você está vivendo hoje. Segundo ponto, você precisa, a partir do diagnóstico de quais são esses problemas, você precisa tentar fazer uma ordem reversa desses problemas e encontrar as razões por que esses problemas existem. Por que eles existem? O que é que alimenta esses problemas? O que faz com que esses problemas sejam presentes constantemente dentro do relacionamento seu? Né? Qual é a base desse problema? Primeiro, o porquê que esse problema existe, né? O que alimenta ele. E segundo, você precisa entender se de repente esse problema não está sendo gerado por você mesmo ou gerado como uma desculpa para uma outra situação. Sabe, nós somos provenientes de um sistema familiar. Você veio de um sistema familiar, onde existia um contexto de situação em que você estava inserido dentro dele. Isto é, lá na sua família existiam comportamentos, atitudes que eram normais dentro da sua família e que hoje você vem para a sua família agora, você, seu esposo, seus filhos, que formam esse sistema agora, e você traz essas coisas lá dos seus pais, dos seus tios, né, enfim, da sua família de origem, você traz esses traços agora para dentro do seu casamento. E você pode ter certeza de uma coisa que eu vou dizer para você, pode parecer que isso pode não parecer verdadeiro, mas às vezes as pessoas, elas geram situações dentro do relacionamento justamente para poder justificar uma ação que você acaba se repetindo dentro do seu casamento. Por exemplo, você olha para trás e você vê que lá na sua família de origem, os homens tratavam as mulheres desta e daquela forma. Você vai gerar situações para que isso se repita novamente dentro do seu relacionamento, sabe? Porque é uma questão de uma ligação mesmo, como se fosse uma repetição daquilo que a sua família de origem viveu. E você precisa diagnosticar isso para ver se realmente movimentos seus, comportamentos seus não está gerando a possibilidade ou gerando as condições necessárias para que esses problemas se façam presente dentro do seu relacionamento. Tá? Então você precisa descobrir por que esses relacionamentos existem e qual a razão deles, para que eles existem. Aonde que você, às vezes com o seu comportamento, está alimentando esse problema, aonde você quer chegar com ele, ou aonde o seu esposo quer chegar com ele. E é preciso então você ter essa sutileza para poder diagnosticar dentro desses parâmetros aí o porquê e para que aquele problema existe dentro do seu relacionamento, sabe? E você procurar, como terceiro ponto, podemos assim dizer, ter uma visão panorâmica de todo o seu sistema familiar. Tanto o seu sistema familiar de origem, quanto o seu sistema familiar hoje. Porque hoje o seu sistema, que é composto por você, seu esposo e seus filhos, ele foi formado a partir de sistemas diferentes. Né? O seu sistema familiar, com os seus pais, e o sistema familiar do seu esposo, os pais dele, os tios, os avós e assim por diante. Então vocês se juntaram agora e formaram uma nova família, formaram um novo sistema. E de repente, por trazer esses traços do sistema anterior, isto vem realmente gerando esses conflitos aí dentro do seu relacionamento. E enquanto você não trabalhar isto lá na origem dos problemas, você não vai conseguir resolver satisfatoriamente esses problemas que estão hoje fazendo você cansada dentro do relacionamento e trazendo
tantos dissabores para você. E pode ter certeza que esse cansaço, essa vontade de repente de desistir disso, você achar que não tem mais solução para as coisas, de repente esse também pode ser o mesmo pensamento do seu esposo. Isso pode ser o pensamento também dos seus filhos. Olhar para o casamento de vocês e dizer, não, para os nossos pais não dá mais, eles não conseguem mais se manterem unidos. Então, às vezes, esse problema não está atacando só você, mas ele também é um problema para o seu esposo, ele é um problema para os seus filhos, enfim, é um problema que está estabelecido dentro do seu relacionamento. O problema que eu quero dizer é o seguinte, o problema de chegar ao ponto de dizer não dá mais. Agora, quando você chega ao ponto de dizer não dá mais, é por conta de uma série de outros problemas que foram se acumulando e que chegou no momento que se tornou o grande problema que você chega ao ponto de dizer não dá mais. Então entenda que é como você, por exemplo, vai fazer uma carga de um caminhão. Sabe, você vai colocando coisas, colocando, chega uma hora, não dá mais. Não dá mais para colocar. Sabe? O caminhão não aguenta mais aquela carga. É a mesma coisa o relacionamento de vocês. São probleminhas, situações pequenas que vão se acumulando, que vão se juntando. Chega uma hora, não dá mais. Chega uma hora, mais uma gotinha d'água que você derrama no copo, ele transborda. Então, antes que esse copo transborde, antes que esse caminhão realmente não aguente mais e arrie as rodas, é bom você parar, agir agora de cabeça fria, né, mas como uma pessoa adulta realmente, olhar com frieza para esses problemas, para as razões desses problemas e quais são exatamente esses problemas e a partir daí buscar a solução para eles. Eu costumo dizer sempre aqui e vou sempre repetir isso. Cada problema, ele dentro do problema já vem a solução embutida. Não existe problema sem solução. Todos os problemas têm solução. E nós somos capazes de gerir problemas e solucionar problemas. Tá? Fique tranquila que você não está só nessa história. Você tem um Deus junto contigo que vai te dar sabedoria, vai te dar inteligência, vai te mostrar o caminho certo para você sanar todas essas questões que estão sendo um peso hoje dentro do seu casamento, tá bom? Não desista assim tão fácil e não jogue a toalha assim de uma maneira tão rápida, tá bom? Mesmo que já faça anos que você esteja nessa luta, eu vou dizer para você que está sendo precipitado da sua parte jogar a toalha agora, tá bom? Vamos acreditar e agir com fé, porque com certeza absoluta você será vitoriosa nessa luta, tá bom? Nós estamos daqui, desse lado de cá, torcendo por você, trazendo sempre conteúdos aqui que possam te ajudar. Então se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de dar o seu like, tá? E também fazer um comentáriozinho aqui nesse vídeo, que é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu particularmente, tanto eu quanto a Angelina, nós vamos responder uma por uma de todas as questões que você trouxer aqui pra gente, tá bom? Um grande beijo no seu coração, fique com Deus, acredite primeiro em Deus, depois em você, e saiba que é possível você mudar toda e qualquer situação, tá bom? Grande beijo, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.